essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
alegra em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu
Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, na bendita, maravilhosa palavra de Deus. E eu quero convidar você agora para pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, chama a sua família agora, reúna a família para adorarmos a Deus neste culto. É um culto agora de adoração e de louvor a Deus. Antes nós vamos orar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, revela-nos agora a Tua palavra, pelo poderoso agir do Espírito Santo. Fala conosco agora e opera milagres agora em cada coração, em cada família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor, nós oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Vamos ler? E tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Um tema atual hoje, aflições. O mundo inteiro está passando por grandes aflições. Países inteiros estão passando por grandes aflições. O coronavírus tem afligido o mundo inteiro. Tem afligido as nações do mundo inteiro. Então Jesus, neste contexto de aflição, Ele diz para você, Ele diz para a sua família, no meio das aflições, tenham paz. Tenham paz. No meio das aflições, tenham ânimo. No meio das aflições, tenham paz. No meio das aflições, tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Se tem alguém que passou por verdadeiras aflições, foi o Senhor Jesus. A vida de Jesus foi de aflições, desde o seu nascimento. Se você ler Lucas capítulo 1 e 2, se você ler Mateus capítulo 1, capítulo 2, e se você conhece a história de Jesus, você vê que é uma história de aflições. Jesus foi afligido em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Os judeus, alguns rejeitaram a Jesus porque eles não entenderam as aflições de Jesus. Os próprios discípulos, o próprio Pedro, quando Jesus revelou para os discípulos, para Pedro, que ele teria que passar pela cruz, que ele seria preso, crucificado. Mateus capítulo 16, a partir do verso 19, Pedro não entendeu. Pedro não entendeu. E Jesus até repreendeu Pedro, repreendeu. Afasta de mim, Satanás. Eu tenho uma palavra dura, uma palavra dura. E Jesus ainda falou com Pedro. Olha, Pedro, Satanás entende das coisas aqui deste mundo, mas não entende das coisas espirituais. Jesus falou esta mesma verdade para Nicodemos no capítulo 3 de João. Nicodemos, você é tão inteligente, você é mestre em Israel, e você não entende das coisas espirituais. Nicodemos, você só entende das coisas aqui da terra.
O próprio Satanás falou para Jesus no capítulo 4 de Lucas. Mostrou para Jesus as glórias deste mundo, os prazeres deste mundo, e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Em outras palavras, Satanás estava falando para Jesus: por que e para que passar por tantas aflições? Por que e por que passar por tantas aflições? Eu posso livrá-lo da cruz, eu posso fazê-lo rei, eu dou para você as glórias deste mundo, os prazeres deste mundo. E Jesus falou: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu, como pastor, como líder espiritual, eu fico preocupado com colegas, com líderes que prometem uma teologia de prosperidade, uma teologia sem aflições, uma teologia sem dores. O próprio Jesus, ele diz aqui: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então hoje nós estamos passando um momento de aflição. Momento de aflição na saúde, na economia, na família. Então as aflições hoje estão se agigantando. Até parece o tempo do fim. Até parece o tempo do fim. E por que não dizer que é o tempo do fim? Por que não dizer que Jesus está voltando? Não é ainda a grande tribulação? Não. Não é ainda a grande tribulação? Mas estamos vivendo uma tribulação terrível, uma aflição terrível. Mateus capítulo 24, verso 21, Jesus fala da grande tribulação. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, fala da grande tribulação. Podemos até dizer que as tribulações que estamos vivendo agora, hoje, as aflições, é um prelúdio da grande tribulação. Eu quero desafiar você, neste momento de aflição, neste momento de tribulações, a ter paz em Cristo Jesus, a confiar inteiramente em Cristo Jesus, a ter ânimo em Cristo Jesus. Não perca a esperança, não perca o ânimo, não perca a paz, não permitas que o medo domine o seu coração. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo 119, verso 71, o salmista diz assim: foi bom para mim ter aflições, foi bom. Foi bom eu passar por aflições, porque através das aflições eu conheci a tua palavra. Foi bom eu passar por aflições. Agora, nós temos que saber identificar as aflições. Temos que saber identificá-las, para que possamos permanecer firmes em Cristo Jesus, com paz no nosso coração, com ânimo no nosso coração. Não permitas que o desânimo tome conta do seu coração. Não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, não pare de adorar, não pare de glorificar, não. Nós temos que saber identificar as aflições. Todos nós conhecemos a história de José. Você conhece a história de José em Gênesis, a partir do capítulo 37. José passou por aflições terríveis.
na família, foi traído pelos seus próprios irmãos, foi colocado num buraco, numa cova, pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Você já imaginou José, talvez com 17, 16 anos, sendo vendido como escravo, acorrentado como um animal, arrastado pelo deserto como um animal, e chegando lá no Egito, sendo vendido como escravo? Você conhece a história de José? As traições, o sofrimento, a dor, a solidão, a saudade. Imagine você, José sendo vendido como escravo. O que José falou com seus irmãos? O que José falou naquele momento? Meus irmãos, me ajudem, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. E ali os midianitas o prenderam, né? Aqueles nômades ali do deserto prenderam, o amarraram, o acorrentaram e o levaram para o Egito como escravo. Talvez José olhasse para trás e gritasse, implorasse pelos seus próprios irmãos. É muita aflição. José passou por muitas aflições, aflições terríveis. Mas através das suas aflições, ele chegou a ser o governador do Egito. Mesmo no meio das aflições, Deus estava com ele. Tem muita gente que pensa que por causa das aflições nós fomos abandonados por Deus. Tem muita gente que pensa que por causa das aflições não somos amados por Deus. Meu irmão, minha irmã, no meio das aflições, Jesus continua te amando. No meio das suas angústias, Jesus continua te amando. E Ele tem propósitos na sua vida. Propósitos nas aflições. No capítulo 41 de Gênesis, abra sua Bíblia, capítulo 41 de Gênesis, vamos abrir a Bíblia, capítulo 41 de Gênesis, versos 51 e 52. Olha o que José falou. Ele teve 2 filhos, lá no Egito, ele teve 2 filhos, e no primeiro ele colocou o nome de, verso 50, José teve 2 filhos, no primeiro ele colocou o nome de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer. Manassés, Deus me fez esquecer. Tem muita gente que fica sofrendo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque ficam lembrando do passado de dor. Esqueça o seu passado de dor, esqueça as suas aflições. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Não viva do passado. O passado te impede de viver o presente. O passado te impede de ter um futuro de vitórias. José, ele esqueceu de todo o seu trabalho, de toda a sua dor. Agora no verso 52, o segundo filho ele chamou Efraim, que significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que coisa gloriosa. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você está entendendo? Olha, Deus tem um fim proveitoso para todas as aflições. Deus tem um fim proveitoso para todas as aflições. Agora você tem que saber identificar as aflições. Se as aflições é um plano de Deus, uma permissão de Deus. As aflições também podem vir de Satanás. Jó passou por isso. Davi também passou por isso. Foram afligidos por Satanás. Judas Iscariotes também passou por isso.
foi afligido por Satanás. Cuidado com as aflições de Satanás, porque as aflições de Satanás incluem matar, roubar e destruir. Misericórdia! Cuidado com as aflições por causa do pecado. Cuidado com as aflições por causa de Satanás. Cuidado. Cuidado com as aflições que você provoca para você mesmo. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão vendo. Cuidado com aquilo que a sua mente está pensando. Cuidado com os desejos do seu coração. Tem muita gente que produz aflições para si mesma, produz aflições para a família, e depois não coloque a culpa em Deus. Não coloque a culpa em Deus. Então você tem que saber identificar as origens das suas aflições. Agora, de uma coisa nós temos certeza: se clamarmos a Deus, o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é poderoso para dar livramentos, para restaurar, para curar, para libertar, para repreender a Satanás. Jó, no meio das suas aflições, no capítulo 19, no verso 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Estou sendo afligido por Satanás, mas eu sei que o meu Redentor vive. Pedro foi afligido por Satanás e foi restaurado também, restaurado completamente. Davi foi afligido por Satanás, mas ele permaneceu firme, adorando a Deus, confiando em Deus, esperando em Deus. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Lucas confirma que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E Davi foi restaurado, foi perdoado, foi curado. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você hoje, agora, está passando aflições malignas, aflições produzidas por você mesmo, aflições produzidas pela sua família. É simples, é muito simples. Clame a Deus, não perca o ânimo. O nosso Deus, Ele é misericordioso, bondoso. Ele é poderoso para perdoar você, para curar você, para libertar você. O que você não pode é desanimar. Judas Iscariotes foi afligido por Satanás. E depois da sua aflição, ele resolveu suicidar-se, tirar a própria vida. Misericórdia! Neste momento de pandemia que estamos vivendo hoje, no mundo inteiro, o número de suicídio está crescendo assustadoramente. Tem países que o suicídio cresceu 70%. Misericórdia! As pessoas no meio das aflições desta pandemia estão tirando a própria vida, estão suicidando-se. Meu irmão, minha irmã, não morra, não morra, não morra, não permitas que as aflições matem você, não permitas, clame a Deus, confie em Deus. Faça como Jó: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu tenho certeza, eu sei. Moisés foi afligido também, todos os patriarcas, os reis foram afligidos. Israel foi afligido no Egito por 400 anos. No capítulo 3,
no verso 7 de Êxodo, aqui na frente, aqui depois de Gênesis, olha, capítulo 3, abra sua Bíblia, capítulo 3, verso 7, a Bíblia nos diz que Deus viu a aflição do seu povo lá no Egito. Deus viu e disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Tenho ouvido o seu clamor. Verso 8: e desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Meu irmão, minha irmã, Jesus está vendo a sua aflição, Ele conhece a sua aflição. Agora você tem que clamar: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de adorar. No mundo tereis aflições, mas tenha paz no meio das aflições. Tenha ânimo no meio das aflições. Tenha esperança no meio das aflições. No capítulo 14 de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, é o último discurso de Jesus, o último papo que Jesus teve com seus discípulos. João capítulo 14, capítulo 14, capítulo 15. Jesus se despediu dos seus discípulos. No capítulo 14, no verso 1, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Não se turbe o vosso coração. Não entristeça o vosso coração. Não entristeça. Capítulo 14. Agora no verso 7. No verso 16. No verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus estava preparando os seus discípulos para as aflições que viriam sobre Ele, as aflições que viriam também sobre os seus discípulos. Todos os seus discípulos foram martirizados, foram perseguidos, com exceção de João. Mas aqui no verso 16 de João capítulo 14, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Meu irmão, minha irmã, no meio das aflições, nós temos o Espírito Santo para consolar o nosso coração, para fortalecer o nosso coração. Jesus repete aqui no verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, no meio das aflições, Jesus diz aqui: olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está cuidando de você. No capítulo 15, Jesus continua conversando com os seus discípulos. Verso 26 do capítulo 15, Jesus diz ainda: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, nesse discurso final, Jesus está prometendo o Espírito Santo. No capítulo 16, todavia eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, e se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está aí, na sua vida, na sua casa, na vida da sua família, para te sustentar, para te consolar, para te confortar, para te dar paz, para te dar ânimo no meio
das aflições, Jesus ele continua insistindo. Ele continua insistindo que o Espírito Santo viria. O Espírito Santo viria para consolá-los, para abençoá-los, para sustentá-los no meio das aflições. Nesse discurso de despedida, porque no capítulo 18 ele seria preso, no capítulo 19 seria crucificado. As aflições de Jesus em João, capítulo 18 e 19, são intensas, terríveis. É por isso que ele faz esse discurso aqui para os seus discípulos antes da sua crucificação. No capítulo ainda 16, no verso 13, Jesus diz: mas quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, no meio das aflições, glorifica Jesus, no meio das aflições, adore a Jesus, glorifique a Jesus. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade, e você vai permanecer nesta verdade, que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 14, verso 6. No capítulo 17, olha que interessante, Jesus fala aqui que ele veio para glorificar o Pai, para a glória do Pai, e que nós também estamos aqui hoje para glorificar o Senhor Jesus. Para glorificar o Senhor Jesus. E aqui no verso 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Meu irmão, minha irmã, olha que glorioso. Jesus está intercedendo por você. Depois das minhas aflições, eu vou deixar este mundo, mas os meus discípulos vão continuar. Meu Deus, meu Pai, guarda-os no teu nome. Estando eu com eles no mundo, guardava-os no teu nome, verso 12. Mas agora, Pai, vou para ti. E digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque são do mundo, porque não são do mundo, como assim também eu não sou do mundo. Agora o verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Então Jesus está orando por você, meu irmão e minha irmã. Jesus está orando por todos nós. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós não pertencemos a este mundo, não. O nosso alvo é o céu. É por isso que Jesus diz no capítulo 14, voltando aqui algumas páginas: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está entendendo? Meu irmão, Jesus está orando por você.
para que você possa superar as aflições deste mundo, superar as aflições deste mundo. Jesus está na sua vida. Não peça que eu os tire do mundo, mas que os livre das aflições do mundo. Então você está passando por aflições hoje, Jesus vai dar livramento para você. Jesus está cuidando de você. E no verso 20, olha o que Jesus diz: eu não rogo somente por estes, mas rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus está orando por você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Meu irmão, minha irmã, o mundo está morrendo de medo, morrendo literalmente. O suicídio tem aumentado assustadoramente. Muitas pessoas desesperadas, muitas famílias desesperadas. Agora você, eu, todos nós temos a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Nós temos o consolo do Espírito Santo. Eu provei para você aqui, no capítulo 14, 15, 16, Jesus dizendo para você, no meio das aflições, o Espírito Santo, o meu Espírito, está consolando, confortando os vossos corações. O Espírito Santo está cuidando de vocês. O Espírito Santo está cuidando da sua família, no meio das aflições. Então tenha paz. Tenha ânimo, tenha coragem, porque essas aflições vão passar, e preste atenção nesta verdade, como as aflições de Jesus aqui tiveram um fim, no capítulo 14, 15, 16, 17, Jesus despediu-se dos seus discípulos. No capítulo 18 e 19, ele foi terrivelmente afligido, foi preso, foi crucificado, foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia! E hoje está à destra de Deus, e ele intercede por nós. Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, mostra isso. Então preste atenção nessa verdade. Se as suas aflições não passarem aqui neste mundo, saiba que você terá uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus por toda a eternidade. Agora não permitas que as aflições roubem do seu coração a graça de Deus. Não permitas que as aflições derrotem você. Não permitas que as aflições desanimem você. Não permitas. Tenha paz no meio das aflições. Tenha coragem no meio das aflições. Tenha ânimo no meio das aflições. Porque o Espírito Santo está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu quero contar para você aqui rapidinho a história de Estevão. Estevão foi terrivelmente afligido. Estevão foi apedrejado. Uma grande aflição, uma grande perseguição veio sobre a igreja primitiva. E Estevão aqui no capítulo 7, ele mostra a sua aflição. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, com grande voz disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
E ainda aqui no capítulo 7, no verso 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E no verso 56 ele disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Olha, que coisa gloriosa! As aflições de Estevão acabaram. As aflições de Estevão acabaram. Ele foi recebido na glória pelo Senhor Jesus, que colocou-se de pé para recebê-lo. Olha que coisa gloriosa. Jesus colocou-se de pé. Jesus à direita de Deus colocou-se de pé para receber Estevão. Meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando e logo, logo participaremos deste dia glorioso, onde estaremos com Cristo por toda a eternidade. Jesus está vindo arrebatar a igreja. Jesus está vindo arrebatar a igreja. Os sinais estão se cumprindo. O fim está próximo. Permaneça firme, com ânimo, com coragem, com paz. Porque o tempo está no fim. E logo, logo a igreja vai ser arrebatada. E logo, logo todos nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, dá sustentação para o teu filho, para a tua filha, nestes dias de aflições. Dá sustentação, dá alegria, dá ânimo, dá coragem, dá paz. Espírito Santo, dá consolo, dá conforto, dá alegria. Espírito Santo, sustenta agora cada família, sustenta agora os teus filhos, nestes dias de aflições, dá graça, dá proteção. Pai Santo, Deus eterno, que o teu filho e a tua filha permaneçam firmes, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.